Então tá, boa noite, pessoal. Hoje é dia 28 de abril, né? Nós estamos fazendo a revisão aí para a primeira prova, né? Talvez façamos outra revisão antes da prova, ou segunda, ou terça, né? Para que vocês possam ter uma tranquilidade na hora de fazer a prova. Bom, o que eu vou fazer aqui para vocês? Aqui é o exercício 4.24, tá? Um exercício bem simples de amplitude. Página 62, exercício 4.24, página 62, tá? O que eu tenho ali? Eu tenho um enunciado, né, que fala de, sei lá, vamos supor assim, eu trabalho numa concessionária de carro, tá? Da Volkswagen, da General Motors, né? E eu tenho 10 lojas, 10 lojas aí, 10 filiais. E aí eu quero ver ou trabalha numa loja, seja, tá? Na loja lá da CIS Brasil, e eu tenho 10 vendedores, tá? Nessa loja. E eu quero saber algumas informações interessantes sobre as vendas, né, nessa loja. Eu poderia, por exemplo, calcular aqui a média. Qual é a média? Como é que eu faço a média? Então, eu tenho aqui o número de vendedores, de 1 a 10, tá? E aqui eu tenho o que vendeu menos carro, vendeu 2, e o que mais vendeu carro, vendeu 15. Ok? Isso aqui é um exercício para dados não agrupados. Eu poderia, por exemplo, vamos lá, vamos começar. Eu poderia calcular a média, por exemplo. Muito fácil calcular a média nesse caso, né? Média nada mais é do que igual a esse somatório aqui. Vou fazer o somatório. Vou uma soma aqui. Tá? Então, a média é igual. Peraí, só um pouquinho. Média é igual. É igual esse 96 dividido pelo número de vendedores, que é 10 vendedores. Moral da história, em média, cada vendedor vendeu por mês 9,6 carros. Qual é a moda, Júlia? Sabe aí? Qual é a moda? A moda é 10. Todo mundo enxerga que a moda é 10. Ok? Porque é que mais frequente. Então, 10. Mediana, qual é? Como é que eu acho a mediana aqui? Como é número par, o que eu tenho que fazer? Somar os dois do meio e dividir por dois e vai dar o resultado da mediana. Exatamente. Então, vai ser essa soma aqui é igual a esse mais esse, os dois. Vou ter que colocar entre parênteses, né? Dividido por 2. pronto. Pô, média. Posso calcular que mais que eu poderia colocar com medida de tendência central? Posso colocar quartis de cis, percentis, sim ou não? Pode. Tá. Vou fazer uma pergunta antes disso. Uh, a média é maior que a moda ou é menor que a moda? A É média é menor? maior que a moda e a mediana ou é menor que a moda e a mediana? É menor. É menor, né? Bom, então eu tenho uma distribuição simétrica
ou assimétrica? Eu tenho uma distribuição assim. Isso seria uma distribuição simétrica. Ou não? Quando é que a distribuição é simétrica? Quando há. Opa, É simétrica quando a mediana está no meio. É o não, valor mais alto. simétrica quando média igual a moda igual a mediana. Ó, olhem lá a página 33. 33. Quando média igual a moda igual a mediana, eu tenho uma simétrica perfeita. Feita. Neste caso, eu tenho uma assimétrica, tá ok? Mas uma assimétrica positiva ou uma assimétrica negativa? Positiva? Não, negativa, porque a média é menor que a moda e é menor que a mediana. Olhem lá, é o caso, olhando lá para a página 33, seção 3.9, e ali eu estou vendo, ó, quando a média é menor que a mediana e menor que a moda, eu tenho uma curva assimétrica negativa. Todo mundo enxerga na página 33? Sim ou não? Júlia? Maria Silvana? Sim, Silvana? sim, eu estou olhando na página, mas é que quando eu olhei só o desenho aqui sem olhar os números, que eu estava procurando uma tomada, aí eu enxerguei como positiva, entendeu? Aham, mas é assimétrica negativa. Negativo. Júlia, Tá, não, entendi agora olhando os números, sim. tá enxergando, Júlia? Sim, eu estou olhando no livro para entender. Mas sim, Ó, acho, eu tenho acho que uma entendi. coisa assim, tá? Na verdade, essa aqui, ó, a média é muito próximo da moda e da mediana, não é? Sim. Sim, Tá? A média é muito próximo da moda e da mediana, ok? Nesse caso, eu tenho quase uma simétrica, ok? É assimétrica? É, mas é muito próximo de uma simétrica. Entendido ou não? entendido. Estão entendendo? Tá, agora eu vou mudar os números aqui. Tá? Antes de vou fazer um copy-cola aqui. Um copy-cola, copiar mais para baixo aqui. Colar. Tá? Estou mudando os números, tá? Mês seguinte. Isso aqui é o mês de. Vamos dizer que isso aqui seja. Seja o mês de fevereiro. E aqui é o mês de março. Em março aconteceu o seguinte, tá? Em março, os 10 vendedores. O que vendeu menos? Vendeu 7, tá? 7, 7, 7. Que vendeu 8, 8, 8, 8, 12, 13 e 16. Ok? Total de carros vendidos, vamos ver aqui, fazer o autossoma, foi 94. Ok?
Estão enxergando aqui ou não? Vamos botar mais aqui, ó. Fazer o mesmo total de carro. Vamos imaginar que o total de carro vendido seja o mesmo, tá? Vou botar 18 aqui. O total de carros vendidos foi o mesmo. Todo mundo está enxergando? 96 em março, em fevereiro, tá? Vamos lá. Vamos calcular a média, a moda e a mediana. Vamos lá. A média vai ser igual a esse aqui, dividido por 10. Média vai dar igual. Concordam ou não? A moda. Qual é a moda agora? Qual é a moda? É bimodal? Não. Não. A moda é É 8, tá certo. É 8. porque eu tinha visto só o grifado em amarelo. E a mediana, qual é que é? Mediana continua sendo 5 e 6 aqui, 8 mais 8 dividido por 2, 8. Tá bem? Neste caso, o que eu tenho? Tem uma simétrica ou uma assimétrica? Eu tenho uma distribuição simétrica ou assimétrica? É assimétrica. Positiva ou negativa? Negativa? Negativa. Mas ela é mais assimétrica que a outra ou menos assimétrica que a outra? Menos. Mais, né? Olha a distância da moda e da mediana para a média. Não dá para enxergar que é mais assimétrica? Tá certo. Não, tá certo. Ela é assimétrica mesmo. Vamos lá. Agora vamos para abril. Abril. Tá? Aqui o vendedor 1 ficou doente, o que vende menos, não vendeu nada. 0. O outro vendeu, também foi muito mal, vendeu 4, 5, 5, 12, 16, 17, 19, 20, 21 e 22. Primeiro que eu tenho que fazer a autossoma aqui. Quanto é que deu a autossoma? Olha, o número de carros em abril foi bem maior, concordam? A média vai ser 13,7 carros por vendedor. Ok. A moda qual é? Não tem? Moda. Não tem moda? Será que não tem? É 5. A moda é 5. E a mediana qual é? 5 mais 6. Igual a esse mais esse dividido por 2. Dividido por 2. Vou botar entre parênteses para fazer correto. Moda é 16, a mediana, desculpe, é 16,
5. Pergunto para vocês, é simétrica ou assimétrica? É simétrica ou assimétrica? É assimétrica. Tá. Positiva ou negativa? Positiva? Não. Positiva. Entenderam? Mas é que ali no gráfico da positiva, Tá. a moda é o que está no meio, né? Não, a moda Que é o maior valor. Não, a moda é a primeira. A moda é a primeira ali, ó. Tu tá vendo a figura 3.1, não é? Que nem eu tô vendo. Sim. A moda é a primeira, a menorzinha. O eixo vertical, ela parece mais alta. Eu sei que tu tá entendendo, tá? A tua confusão é essa aqui, ó. Quer que eu te diga? Que é assim que aparece, né? Vamos ver. É assim? Sim, aí aparece a moda como se fosse valor maior, a mediana Então, vamos sendo lá. o segundo. É isso que eu vou te explicar. Olha aqui, ó. E a média sendo o menor valor. Tá bem? Vamos com calma. O que eu tenho aqui no eixo Y? No eixo Y. Eu tenho a frequência. O que eu tenho aqui no eixo X? A quantidade de carros, de vendedores. Quantidade de carros. Exatamente. Perfeito, Júlia. Muito bom. Tá? Vamos aqui fazer coisa bem bonitinha. Para ficar bem claro. Bem claro. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Isso aqui, ó, aqui é a frequência. Aqui aparece primeiro a moda. Por que aparece primeiro a moda? Ela sempre vai aparecer aqui, ó, no topo, porque é que ocorre mais com maior frequência. Entendeu, Júlia? Sim ou não? Acho que sim. Então, A nesse moda caso, aqui a é moda com... aparece porque é o que mais tem frequência, Sim, por porque a isso que gente ela está fazendo a aparece, indicação por isso que ela aparece aqui com bem, né, ou no topo do gráfico. Sempre vai aparecer no topo do gráfico. Por quê? Porque ela vai ser a mais frequente, por definição. Depois, o que aparece? A mediana ou o que é mais alto? A mediana ou a média? a mediana. Então, vai aparecer aqui, né? Mais ou menos por aqui a mediana vai aparecer. A moda é 5. A mediana vai ser... Não, a próxima é a média, desculpe. 13,7. E, por último, a mediana. Aqui. Ó, mais ou menos isso que é. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui, vamos lá, fazendo direitinho para vocês entenderem. Aqui no eixo X eu tenho o número de carros. No eixo Y, o que eu tenho? A frequência, não é isso? Sim. Vamos lá. E aqui, então, como é que fica? O que é esse primeiro? É a moda. Número 5, não é isso, Júlia?
Depois vem o quê? A média. 13,7. 7. E por último vem a Mediana. mediana. Com quanto? 16,5. Então, a média é 13,4 carros. 13,7 carros. E a mediana, 16,5. 5. Opa, o que eu tenho aqui então? Eu tenho, olhando lá para o gráfico, eu tenho uma curva assimétrica positiva. Concorda ou não? Sim. Ficou mais claro? Ficou, agora eu entendi. Então, aqui em cima, ó, no eixo Y, eu tenho a frequência. A frequência. Por isso que parece que a moda é maior. Não, a moda não é maior, a moda é 5. Mas ela é a mais frequente. Tá? Aí depois eu tenho a média. A média de carros por vendedor em abril foi de 13,7 carros. E a mediana. Ah, professor, o que é a mediana? Ou seja, é o meio. Né? O cara do meio. O cara mais regular, o cara mais mediano. O cara que está exatamente no meio da turma vendeu 16,5 carros. Ficou claro isso ou não? Sim, agora eu entendi. Silvana? Sim, Aí, tô aqui, sim. isso, ó, nós estamos fazendo um exercício muito parecido com o que pode cair na prova. Tá. Bastante completo. E aí, o que eu posso fazer ainda como medida de tendência central, medida de posição? Posso fazer os quartis, não posso? Isso. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse primeiro quartil? Se eu quiser fazer o segundo quartil, preciso calcular ou não? Não. Já está pronto, né? Se eu quiser o segundo quartil, vou lá voltar aqui. Então, o segundo quartil já está pronto, porque é igual a mediana. Vamos fazer o primeiro quartil. Como é que eu faço? Me ajuda, Júlia. Página 33. Fórmula 3.9. Fica. Quantos vendedores eu tenho? 10. E vou dividir. Se é quartil, divido por quanto? 4. 10 dividido por 4 dá quanto? 2,5. Mais 1,5. Mais 0,5 dá quanto? 3. Isso aí é o quê? É a posição. A posição. Então, a posição 3 vai dar quanto? 7. 7. Então, primeiro quartil é 7. Segundo quartil, a gente já sabe, né? É igual a mediana. Qual é o segundo quartil, então? 10. Não precisa nem fazer. Terceiro quartil? Terceiro quartil vai ser o quê? Vai ser... olha lá na fórmula. Estou olhando ali para a fórmula 3.9. Fica N dividido por 4. Terceiro quartil vai ser 3N dividido por 4. 4. Como é que fica, então? 3 vezes 10 30. dividido por 4. Aí tem que usar a calculadora aí. 30 dividido por 4 deve dar 7,5, não é isso? É. Mais meio. 8. Posição 8 está aqui, ó. O oitavo vendedor vai ser igual a 12. 12. Precisa fazer o quarto quartil? Dá para fazer, mas
tem muito sentido, mas tudo bem. Quarto quartil é o último, né? Quarto quartil. Vamos lá. Aí fica... Vamos lá. Olho lá para a fórmula 3.9. Vai ficar 4n dividido por 4. 4 vezes 10. 40. Dividido por 4. 10. Mais meio. 10,5. Não existe esse 10,5, né? Não. Seria o final. Então eu posso dizer que o quarto quartil é igual a 15. Entendido? Ficou claro? E o mesmo eu posso fazer para decil e para percentil. Tudo bem até aqui? Aí o que eu fiz? Ó, já estou avançando. Agora eu vou lá para a medida de dispersão. A primeira medida de dispersão que a gente estudou, qual foi? Medida de variabilidade, medida de dispersão. É a amplitude, né? Amplitude total. Qual é a amplitude total? Eu pego o vendedor que vendeu mais, menos o vendedor que vendeu... Menos. Quanto é que dá? 13. 13. Aí eu vou usar o quê? Ah, mas eu quero os 80% centrais. Excluo os 10% menos e os 10% mais. Quando eu uso amplitude dos centrais, ou chamada amplitude modificada, eu vou usar os percentis. Lembram disso? Para achar as posições, né? Eu vou achar a posição 10 e vou achar a posição 90, ok? Eu estou tirando os 10% mais altos e os 10% mais baixos. Então, primeiro eu vou achar a posição 90. Eu vou lá na fórmula do percentis. Ah, professor, onde é que está a fórmula do percentis? Também está lá, está na página 33, página 33, fórmula 3.11. Todo mundo enxerga? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Então, a posição 90, como é que fica? Fica 90 vezes N. N é quanto? Quantos vendedores eu tenho? Quantos 10 vendedores? vendedores. 10. Então, é 90 vezes 10. dá 900. 100. Dividido por 100. 900 dividido por 100. 9. Mais 0,5. Estou olhando para a fórmula lá. 3.11. Da página 33. Aí eu chego, então, eu tenho 900 dividido por 100, dá 9, mais 1,5, ou seja, mais 0,5, 9,5. Isso é a minha posição 90. 9,5 eu vou aqui. Onde é que está o 9,5? Está entre o 9 E o 10. 10. Opa, se está entre o 9 e o 10, 14 mais 15 dividido por 2 dá quanto? 8,5. 14,5. 14 mais 15 dividido por 2. 14 14,5. Uhum. meio. Tá? Bom, e agora? Agora eu vou para a posição 10. Aí eu vou lá, vou fazer a mesma coisa. Vou olhar lá para a fórmula
Em vez de ser P70 da fórmula 3.11, vai ser P10. Então fica X 10N. 10 vezes 10 dá quanto? 10 vezes 10. 100. 100. Dividido por 100. 10. Opa. 100 dividido por 100. 0. 1. Desculpa. 100 dividido por 100. 100 dividido por 100, 1, né? Mais meio. 1,5. Posição. Ó, posição. Eu vou lá, posição. Eu tinha achado aqui, ó, antes essa posição. Entre esses dois. Agora eu achei essa aqui, ó, 1,5 entre esses dois. Opa! A posição 1,5 vai ser 2 mais 4, 2 carros mais 4 igual a 6. dividido por 2. fica 3. Isso. Bom, já achei a posição 90 e já achei a posição 10. Agora, para achar a amplitude modificada, eu vou simplesmente subtrair. Subtrair. Fica 14,5 dividido por... Menos. 14,5 menos 3. Fica 11,5. Querem fazer mais uma dessa? Sim. Ou não? Sim, pode fazer. Vamos lá. Agora eu vou fazer não amplitude dos 80. Eu vou fazer amplitude dos 50% centrais, ok? Quem é que me ajuda a fazer? Para eu não cansar a voz do professor, a bela voz do professor. Se é 50% centrais, eu vou excluir quantos para baixo, quantos para cima? 25 e 20. 25. Para cima e 25 25 para baixo. Os 25% menores estão fora e os 25 maiores estão fora. Então, eu vou ter aqui que posição? A posição 75. 5. Então, vai ser aqui 75 dividido por N, tal. Bom, opa. E aqui, qual é a posição que eu vou ter? 25. Usando um computador novo. Tem que lá tá uma porcaria. Só que aqui não vai ser 10. Aqui vai ser 25. 'Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para a posição 75. Me ajude. 75 vezes 75 vezes N, que é a quantidade de vendedores, que é 10. Então, vai ser 75 vezes 10. 750 Dividido por 100. por 100 mais meio. Quanto é que dá isso aí? 8, não é isso? Sim ou não? Sim. Opa, aqui é mais fácil ainda. Ó. A posição 8 qual é? Hein? Estão enxergando aqui ou não? A posição 8 não é o 12? Sim. Perfeito. Agora vamos para a posição 10. Aqui vai ser quanto? Então, posição 10 vai ser... Ali era... desculpa, errado. Posição 25. 5.
Opa, como é que fica aqui? Aqui fica 25 vezes o número de vendedores. Qual é o número de vendedores? 10. Então, 25 vezes 10 dividido por 100. 25 vezes 10? 25 vezes 10? 25 vezes 10? 200 250. dividido por 100? 2 e 5. mais meio? 3. 3. 3. Posição 3. Onde é que está a posição 3? Valor? 7. Amplitude dos 50% centrais vai ser 12 menos 7. 7. Então, a amplitude dos 50% centrais é 5 carros. Se a amplitude total é 13, ou seja, entre o que vendeu mais e o que vendeu menos em fevereiro, a amplitude total foi 13. Dos 80% centrais, tirando os que venderam mais, aqueles que venderam muito, aqueles que venderam muito pouco, a amplitude dos 80% centrais vai ser 11,5 carros. E a amplitude dos 50% centrais vai ser 5 carros. Entenderam? Sim ou não? Sim. Entenderam o que significa amplitude? É a diferença entre aqueles que venderam mais e aqueles que venderam menos. Quanto mais eu modifico, quanto mais eu limito, boto aí 50% centrais, mais eu tiro os Extremos. extremos. Ficou claro ou não ficou claro isso? Dá para dizer que essa seria uma média mais homogênea? Essa amplitude? Ou não? Não é que é mais homogênea. No momento que tu tira os extremos, a amplitude fica menor, né? Eu tenho o seguinte, a Júlia tirou 2 na prova, o Walter tirou 6, a Silvana tirou 7 e a Rosânia tirou 10. Eu vou tirar os extremos. O que sobra? A Rosânia, o Walter e a Silvana. Eu tirei os extremos, aqueles que foram muito mal, como a Júlia, e aqueles que foram muito bem, como a Rosânia. Evidentemente que a amplitude vai ser menor, concorda? Qual é a amplitude total da prova? Quem é que tirou mais? A Rosânia, não é? 10. Quem é que tirou menos? A Júlia, tirou 2. Qual é a amplitude total? Qual é a amplitude total? 8, né? 8. Se eu tiro de 25 mais baixo, 20, são 4 alunos que fizeram a prova, tá? Eu tiro 25% mais baixo e 25% mais alto. Sobra quais notas? A nota da Silvana e do Walter. O Walter tirou 6, a Silvana tirou 7. Qual é a amplitude dos 50% centrais? 6,5? Não. Isso não é mediana. A amplitude Não, tá. é 7 menos 6, é 1. Vamos de novo. Isso. A Júlia tirou 2. O Walter tirou 6. A Silvana tirou 7. E a Rosânia tirou 10. Qual é a amplitude total? A diferença entre que tirou mais nota e menos nota é igual a quanto? Ah, me perdi. Repete isso, era a pergunta? Ficou mesmo os 8? 8, né? Fica 8, né? A Júlia tirou 2 e a Rosânia tirou 10. Tá escutando, Júlia?
Sim, Concorda comigo ou não? concordo. É que eu também tinha me perdido. Assim Tá, como o Walter. agora não. Nós vamos pegar os 50% centrais. Como eu tenho 4 alunos, é muito fácil. O que é os 50% centrais? São as duas notas do Meio. meio. Qual é a amplitude daí? Quem é que tirou menos nas notas do meio? O Walter tirou 6. Quem é que tirou mais? A A Rosânia, que tirou 7. Não, 7 menos 6, um. barbada, né? Uhum. Por isso que a amplitude sempre dos modificados vai ser menor, porque eu estou tirando os extremos. Tá claro isso ou não? Sim. Sim, Então já vimos. Estamos vendo dados agrupados ou dados não agrupados hoje? não agrupados. Vamos continuando. Já vimos aí média, moda, mediana. O que mais que nós vimos aí? Amplitude modificada, quartis, decis, tá? Percentis. Agora vamos lá. Nós estamos nas medidas de dispersão. Agora vamos para o próximo. Já calculamos amplitude modificada. Agora vamos para o desvio Médio. médio para dados não agrupados. Já estou na página 47. 7. Vamos imaginar que é a população, porque o total de vendedores que eu tenho na loja é 10, então é a população. Então eu vou calcular o desvio médio da população. Página 47, fórmula 44.3. Todo mundo enxergando? Sim. Vamos lá, vamos calcular, estou lá. Primeira coisa que eu vou olhar para o numerador da equação lá. X menos mi, menos uzinho aquele. X menos a média. Vamos lá. Vamos resolver isso. Primeira coisa que eu vou fazer é X menos mi. Vou botar em parênteses. X menos. Seria o símbolo aqui, ó. Média populacional. Seria fechar. Ok? Vou fechar o parênteses. Então tá. Vou pegar cada elemento aqui. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a média, pessoal, de vendas de carro em fevereiro? 9,6. O quê? Carros por vendedor. Carros por. Qual é a moda? Dez. De carros por vendedor. Qual é o meio? A mediana? 10 de novo. Carros por vendedor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Ó, agora eu quero calcular o desvio médio, né? Isso. Primeiro passo. Vou pegar o número de carro do primeiro vendedor e diminuir pela Média. o negativo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fixar a média. Eu tenho que fixar o valor da média para dar um copy-cola. Então, eu vou botar aqui o cifrãozinho.
Aqui. Vou colocar o cifrãozinho aqui antes da letra e depois da letra. Eu fixo, ó. Isso aqui eu quero fixar. Fixei. Agora eu posso fazer um copy-cola. Não vai mudar. Só vai mudar. Ó, olha aqui o que vai mudar na equação. Ó, vai mudar B4, B5, B6, B7, B7, B8, B9, ok? B8, ó, B9, tá certo? Não, cola de novo, não. Esse não é. Colar. Entenderam ou não? O resto fica fixo, ó. A média que eu vou ter que descontar sempre fica fixa. Entenderam? Sim ou não? Ô, Sor, repete aí essa formulazinha aí que eu não peguei. Vamos lá, então. Vai botar aqui x menos mi. X o que é? É o número de carro do vendedor 1, é o número de carro do vendedor 2, o 3, o 4. Tá? E o mi, o que é o mi? Média populacional. Só que como a média eu vou usar para todas as linhas, eu vou congelar essa fórmula. Como é que eu congelo? Colocando o cifrão antes e depois da letra da célula. Então fica B4 menos cifrão F15, que é a média, né? Depois B5 menos cifrão F. Aí eu congelei. Eu posso fazer o copy e cola, daí vai dar isso aqui, ó. Vai dar a diferença entre x menos mi. Agora eu quero próximo passo. Vou lá para a fórmula. Estou no numerador da fórmula 4.3 da página 47. Opa, eu tenho que colocar em módulo. Né? Eu tenho que transformar isso aqui, ó, não em parênteses. Vou tirar e transformar para módulo. Opa, tirar o parênteses aqui e botar módulo. Para quê? Para transformar todos os valores em positivo. Ai, como é que eu faço? Sim, quando for positivo, não mudo. Deixo tudo igual. Igual a esse aqui. Eu faço um copy e cola aqui. Copiar. Clicar para não errar. Ok? Igual. Copiar. Positivo. Não preciso mudar nada. Colar. Perfeito. Ah, mas é negativo. E quando tiver negativo, eu vou fazer igual vezes menos 1. Aí eu transformo em positivo. Pronto. Entendido ou não? Sim ou não? Sim ou não? Bom, aí eu vou voltar para a fórmula 4.3 da página 47 e vou olhar lá para o denominador. Puxa, eu tenho ali x menos mi em módulo. Mas o que a fórmula está me pedindo? Está me pedindo o somatório dessas diferenças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso aqui e vou somar. Quanto é que deu? Hein, pessoal? Quanto é que deu? 31,6? 31,6. Opa, o numerador já está pronto da fórmula. Agora eu tenho que dividir pelo denominador, que tem um N maiúsculo. O que é o N maiúsculo? É a população População de quê? de vendedores. Quantos vendedores eu tenho? 10. 10. Então vai dar igual a quanto? 3,16. Exatamente. Então,
desvio médio vai ser igual a 31,6 dividido pelo número de vendedores, que é 10. Ah, o que significa isso, professor? O que significa isso? Significa que, em média, tá? Ou melhor dizendo, mais correto, tá? Em relação à média, tá? O desvio para mais ou para menos, em relação à média, o desvio para mais ou para menos de vendas, né? Foi de 3,16 carros. Tá? Quem são os inteligentes aí? Quem é que tem um rasgo de inteligência que está escutando a aula aí? Esses aí estão entendendo bastante a matéria. Quem é que está? Júlia? O que, senhor? Esse cachorro aí. Esses aí estão respondendo. Esses aí estão participando da aula. Gostei desses. Pode botar na aula. Quem é que está aí escutando o cachorro? É o Walter? Era eu, só, desculpa. Não, tranquilo. Tu chegou em casa já? Aham. Ufa, tu vê que esses cachorros são inteligentes. Já pegaram. Pá, já peguei aí para o senhor, entendeu? Vamos lá. Tá. Agora eu pergunto, Júlia. O vendedor, o Joãozinho vendeu, o vendedor 1, o Joãozinho vendeu quantos carros? Vendeu 2. Tá. O desvio dele em relação. O desvio médio dele em relação à média de quanto? O desvio dele em 1,16. relação à média é de quantos? Menos 1,16? Não. Menos 7,6. Dele, em relação à média, é menos 7,6. A média não é 9,6? Ah, tá. Eu tava olhando o desvio, tá certo, senhor. Tá? Mas é desvio. É isso que mas o dele, não é o médio. É o desvio dele, do João. Vendeu 2 carros. Em relação à média, vai ser quanto? A média quanto é que é? 7,6. A média é Para mais ou para 9,6. menos? Para menos? Para mais ou para menos? Para Já o menos, Ricardo, que é o melhor vendedor da loja, tá? Vendeu quantos carros? 10. 15. Já o 15. Ricardo, que é o melhor vendedor da loja, vendeu 15. 15 carros. Ele, em relação à média de vendas, vendeu quantos carros a mais? 6,5? Não. Não, 5,5. Não. É só olhar a tabela. Qual é a média? 5,4? O Ricardo, que é o melhor vendedor, vendeu 5,4 carros a mais que a média. Mais. Entenderam? Só olhar aqui. Já a Silvana, que é a número 8 aqui, vendeu quantos carros? Vende 12. 12. 12. Tá? Qual é a média de carro vendido pelos vendedores? Qual é a média? 9,6. Ela vendeu mais do que a média ou menos que a média? Mais que a média. Qual é o 2,4. desvio dela em relação à média? 2,4. A mais do que a média. Ok? E a Júlia vendeu a número 3 ali. Vendeu quantos carros? 7. 7. Qual é a média? A média, quanto é? 9,6. Ela vendeu quanto? O desvio dela em relação à média? 2,4. 6. 2,6. 2,6. Ali na tabela. Para mais ou para menos?
Para Para menos. menos. Ok. Todo mundo entendeu isso ou não? Sim. Tá. E por que o desvio médio é 3,16? Significa que na média, porque daí eu juntei todos. Juntei o Ricardo, o melhor vendedor, o Joãozinho, o pior, a Júlia, que é meia boca, a Silvana, que é razoável, entenderam? Juntei todos. E aí o que deu? O desvio em relação à média é de 3,16 carros. Juntei todo mundo e coloquei o desvio em relação à média de todo mundo. Aí deu 3,16. Para mais ou para. Agora eu não posso dizer que nem é para mais nem para menos. Por quê? Se o desvio é em relação à média, é para mais ou para menos. Entenderam ou não? Sim. Quanto maior esse desvio médio, maior é a dispersão, menor a dispersão. Maior é a dispersão. Perfeito. Corretíssimo. Estão entendendo? Estão pegando? Tá bom a revisão? Tá boa a revisão? Tá sim. Ô, Sora, eu não peguei essa aí da maior a dispersão que a Julia falou. O que é? Eu não peguei esse último. O último eu não peguei. Qual o último? Maior ou menor a dispersão? Por que maior a dispersão? Sim. O desvio é. Eu não tô. Antes eu estava vendo as vendas da Júlia, do Joãozinho, do Ricardo, que é o melhor disparado. Não, não é o melhor disparado, é o melhor, tá? E da Silvana, que é boa vendedora, tá? O Joãozinho é péssimo vendedor. Eu vi o desvio médio de cada um. Aí eu via para menos, que é o caso da Júlia, e para mais, que é o caso do Ricardo. O Ricardo vendia mais do que a média e a Júlia vendia menos que a média. Mas, agora o que eu fiz? Eu quero calcular o desvio da média. Eu quero calcular o desvio de todos, considerando todos. Juntei todos. Aí o que aconteceu? Eu descobri que o desvio médio é de 3,16. Ou seja, considerando todos os vendedores, né, o desvio em torno da média é de menos 3,16 ou mais 3,16. Porque quando eu considero todos, vai estar o Ricardo, que é um baita vendedor, que vendeu 10, vendeu 15 carros, mas vai estar o Joãozinho, que vendeu 2 carros. Então, quando eu considero todos, esse desvio médio pode ser para menos ou para mais. Se eu só considerar o Joãozinho, o desvio médio vai ser para menos, evidente, ele vende pouco, bem menos que a média. Se for o Ricardo, se eu considerar só o Ricardo, o desvio médio vai ser para mais, porque o Ricardo vende bem mais que a média. Entendi. Tá claro? Sim ou não? Sim, sim. Todo mundo entendeu, Silvana? Sim. Juliana? Júlia, desculpe. Sim. Tem mais alguém, né, de nós três? Só nós três, né? Não. Só. Tá bem. Tudo tranquilo até aqui? Gabriele não tá aí? Não, a Gabi tava no ônibus. Aí eu acho que acabou a bateria Não dela, tá não sei se. conseguindo pegar. Tá. Próximo passo qual é agora? Calcular a variância. Variância. Vamos lá. Opa, eu vou lá para a página 48, fórmula 4.7. Por que eu vou usar a fórmula 4.7 da página 48? Porque eu estou usando dados Dados não agrupados. populacionais, ok? Não agrupados. Não agrupados, tá? Ok? Não agrupados, perfeito. Certo? Então é a fórmula 4.7 da página 48. Puxa, vamos lá, vou inserir uma linha aqui. Estão fazendo juntos no computador de vocês, o ideal seria isso, né? Fazer junto, daí você já tem o esqueleto de vocês para a prova. Seria o ideal. Alguém está conseguindo fazer junto ou não?
Eu tô fazendo aqui, só que só é aquela do... Só aquela ali do cifrão ali que eu não consegui pegar a fórmula direito, mas depois eu pego. Tá bom. É que se tu tá fazendo pelo planilhas, Walter, não funciona. Ah, tá. Eu copio e cola não funciona. Aí tem que fazer um por um. Eu ainda não Eu encontrei vou um passar atalho. para vocês esse arquivo, tá? Tá bem? Não hoje, talvez amanhã eu passe para vocês, ok? Hoje ainda Ok. posso passar, eu passo hoje para vocês, tá ok? Tá. Beleza, sem pressa. Até amanhã. Não é bom para vocês ficarem de madrugada estudando. Vou passar hoje. Para não ter desculpa e vocês ficarem estudando de madrugada. Tá, Julia, olha a fórmula 4.7 para mim, numerador. O que falta ali? Eu tenho que elevar o x menos mi no parênteses elevado ao Quadrado. Então, eu vou pegar a coluna, a linha, ó. Vou pegar aqui a coluna C. Vou fazer um igual à coluna C. E vou botar o chapéuzinho, que é o elevado, ao quadrado. Pronto. Entendeu? Eu vou fazer um copia e cola. Todo mundo entendeu aqui ou não? Eu fiz? Observando a fórmula. Tá? Uhum. Tá. Ok. X menos X bar. Olhando a fórmula 4.7 da página 48. Agora eu tenho ali o símbolo de somatório. Eu tenho que fazer o somatório. Olhando a fórmula. Ó, pegar a autossoma aqui. Opa! 156,4. Já achei o meu numerador da variância para dados não agrupados. Agora é uma barbada. Vou dividir pela população. População de quê? Vendedores. Vamos lá. Variância. Vai ser igual a esse aqui, dividido pelo número de vendedores, que é 10. Moral da história, a variância vai ser 15,64. 64. 15,64. Tá ok? Estão entendendo? E o desvio padrão? O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Simples. Vou pegar o de cima e elevar tudo na 1 meio, que é a raiz quadrada. 1 dividido por 2. Viu isso em aula. Pronto. Tenho aqui o desvio padrão. Diminuir o número de casas. Pronto. Calculei todas as medidas de posição e todas as medidas de variabilidade que vai cair na prova. Tudo calculei. Para dados não agrupados. O que é a variância e o desvio padrão? É muito semelhante ao desvio médio. Né? O desvio padrão é uma medida que é fundamental. Né? A variância nada mais é do que ao quadrado do desvio padrão. Né? O valor do desvio padrão elevado ao quadrado. O desvio padrão, depois, na segunda área, nós vamos utilizar e eu vou explicar para você direitinho. O desvio padrão é o seguinte. Ó. Ele vai me sinalizar o tipo de distribuição de sei lá, de um evento, de uma situação, tá? Por exemplo, você lembra quando a gente estudou lá no início do capítulo 2, eu acho, que tu
podia ter, ó, vários tipos de distribuição. Se lembram disso? Uma das primeiras aulas, a gente, ó, pode ser uma leptocúrtica. Se lembram disso ou não? Sim ou não? Pode ser uma mesocúrtica. Pode ser uma mesocúrtica. A gente viu isso nas primeiras aulas. Uma mesocúrtica. Seria isso aqui. Eu aqui, ainda bem que eu não fiz a arquitetura. Um fracasso. De novo. Mesocúrtico. Seria. Ó, isso aqui é uma mesocúrtica. Formaticina. Ah, e depois ainda tinha aquelas mais. Uma leptocúrtica, uma mesocúrtica pode ser uma coisa muito achatada, por exemplo, né? Uma platicúrtica. Vocês lembram disso? Página. Estou indo lá para a página 11. 11, exatamente. Página 11. Obrigado, gente. Tá? Uma platicúrtica, que é um platô, né? Um planalto. Tá? Bom, o desvio padrão vai me dizer, né? Quanto maior o desvio padrão, mais ela é leptocúrtica, mesocúrtica. Mas isso a gente vai ver na segunda área. Não vou cobrar de vocês aqui na primeira área. Apenas na primeira área tem que saber o que é uma leptocúrtica, o que é uma mesocúrtica, o que é uma platicúrtica, conforme a gente viu nas primeiras aulas, na página 11. Tá? Mas desvio padrão é muito importante, a gente vai trabalhar muito na segunda área desta disciplina. Bom, eu acho que a gente viu tudo para dados não agrupados. Quem sabe a gente faz o seguinte, pessoal. Marca a segunda aula e aí vê um outro exemplo completo para dados agrupados. O que vocês acham? Acho que é uma boa ideia. Tá? Eu também. Dados agrupados é bem mais difícil. Eu, pelo menos, tenho mais dificuldade difícil. por causa do negócio das bordas a gente inferiores. Pode fazer, inclusive, a gente pode fazer né, uma aula mais comprida segunda-noite, por exemplo, para todo mundo de feriado, ninguém vai trabalhar segunda-noite, não é isso? Vamos estar descansados. A gente pode fazer daí um exercício completo de dados agrupados. Ok? Beleza. Feito. Então, o que eu vou fazer agora? Vou salvar isso aqui. Tá? Em 10 minutos eu estou mandando pelo WhatsApp esse exercício. O que eu sugiro? Faça um outro exercício com todos os cálculos que a gente fez, para vocês treinarem. Ok? Ok. Acho que de repente, o senhor, se for, não sei se o pessoal concorda, mas o senhor poderia fazer um dos nossos exercícios para entregar. Não sei o que acha. Segunda-feira? Isso. Pode ser. Só me diz qual é que eu quero que faça esse, professor. Eu faço. Tá. Essa videoaula o senhor vai deixar já disponível hoje? Esse exercício? Essa aula de hoje, de agora. Não, e demora, né? A aula gravada demora um pouco, porque como é que se diz? O Google, ele está gravando, ele disponibiliza essa aula daqui a 2, 3 horas. Tá? Depois eu tenho que jogar essa aula no YouTube. Aí demora mais 1 hora. Né? Porque o computador não é muito rápido. Então, assim, ó, se eu tiver acordado, acho difícil, né? Eu encaminharia essa aula tipo 1 da manhã, entendeu? A aula gravada. Provavelmente essa aula vai estar disponível para vocês amanhã de manhã, final da manhã, tá?
Ah, tá tranquilo, professor. Entenderam Tá por que bom. que eu não consigo mandar aula hoje, agora? O YouTube não me manda agora. O YouTube só vai me mandar pro meu e-mail lá pela 1 da manhã. Enquanto isso, ele fica processando. Entenderam? Uhum. Ó, tô copiando, estão olhando aqui, ó. Copiando isso aqui tudo. Tudo que a gente fez na aula de hoje. Estou copiando. Estou criando um arquivo novo. Tudo aqui. Vou chamar esse arquivo de aula de revisão, é isso? Primeira aula de revisão, nós vamos ter 2 aulas de revisão. A outra coisa importante, tá? Na quarta-feira vai ser a prova online, todo mundo está sabendo, né? O professor também vai estar online, tá? Entenderam ou não? Sim. 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 Ou seja, eu vou mandar para vocês um convite, tá? E o professor vai estar online à disposição para tirar dúvidas. Certo? Certo. Certo. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Ricardo, Fala. professor, a gente está no exercício 424, né? Com todas esses cálculos, todos os itens, né? Certo? Sim. Para facilitar, para tirar alguma dúvida, no caso, na próxima aula, qual que seria melhor a gente fazer, ou eu fazer, no caso? Não sei. Eu não sei qual é a dificuldade de vocês. Vocês é que vão me dizer, professor, eu quero... Não, na verdade, Faça sim. esse aqui. O que eu estou querendo é como se eu fosse repetir o 424, mas com outros dados, entendeu? Mas tu tem um monte de exercício para Sim, fazer. pois é, mas Tenta fazer um e diz, pai, isso aqui está difícil. Vou pedir para o professor fazer esse. Uhum. Eu não Então, sei então a ideia exatamente qual é a dificuldade de vocês. Tá, Né? a ideia é focar, então, nos não tem uma lista agrupados. de exercícios para fazer. Tu pega um muito similar ao 4,24 e começa a fazer. Tá. Tem sábado, domingo e segunda para fazer. Tá. Aí, puxa, não estou conseguindo fazer. Vou pedir para o professor fazer esse. Tá, não, a minha ideia era essa mesmo. Embora tenha um detalhe aqui, né? A aula de segunda-feira é para dados agrupados. Sim, pois é. Não, mas por isso que eu digo, eu amanhã, domingo, quero estudar os não agrupados. Para te levar alguma dúvida, se for o caso, entendeu? Porque daí tu só vai ter terça para estudar os dados agrupados. Mas então, tu tem um modelo pronto. Não quero dizer que eu não vou estudar nada dos não agrupados até segunda, mas eu quero ver, assim, aparentemente eu entendi tudo que tu explicou hoje, tá? Mas eu quero fazer o exercício para ver se surge alguma dúvida. Então, o que tu vai fazer? Vai fazer um outro exercício muito parecido com esse que tem, tá? E vai com a aula no YouTube do lado, acompanhando. Claro. Eu faria isso. Claro. Entendeu? Tá. Eu acho que é a melhor coisa. Para quando chegar na segunda, agora eu só quero saber de dados agrupados, que é o mais difícil. Tá. Beleza. Já mandei a aula 1 de revisão, tá? Já enviei pelo WhatsApp. Já receberam? Sim, senhor, já recebi. Sim. Tranquilo. Okay. Então, acho que é isso, né, pessoal, por hoje. Obrigado pela atenção. Desculpe qualquer coisa aí, tá? Nossa. Um ótimo feriado para vocês. Qualquer coisa, eu me dei um toquezinho aqui pelo WhatsApp. Tá? Ótimo, obrigado, professor. E assim que eu tiver disponível o YouTube, eu gravo, né? Disponibilizo para você direto já no WhatsApp, ok? Tá bom. Tá bom. Obrigada, boa noite. Tudo de bom. Boa noite, pessoal.